Cara, quando eu comecei a estudar a lei da atração, eu confesso pra você que eu fiquei um pouquinho surtadinha. Será que isso é verdade? Será que isso é verdade? Será que isso é verdade? Era gente falando todo tipo de coisa. Cada canal falando abordagem diferente. Autores diferentes falando coisas diferentes. Era um falando que você assume um estado e vai, não sei o quê. Aí outro falando que a lei da atração funciona assim, assado. Enfim, cada um batendo um tambor diferente. E eu surtada. Já tinha lido vários livros. E quanto mais eu lia, mais confusa eu ficava. Até que uma vez, assim, eu ouvi do meu superior soprando no meu ouvido, falando: para de ficar lendo. Para de ficar lendo. Eu pensei, isso não pode ser a voz do meu superior, não. Deve ser o inimigo. Meu superior não diria pra eu ler. Não diria pra eu parar de ler. Pelo contrário, diria que era pra eu ler. Todo mundo tá falando que ler é bom. Mas nosso eu superior, né, como diz no livro Conversando com Deus, Deus dá uns conselhos pra gente muitas vezes que parece confuso, diferente do que a maior parte das pessoas estão dizendo. Por isso a gente não ouve. Mas eu decidi ouvir. Falei, vou parar um pouquinho de ler. Deixa eu parar um pouquinho de ler. Eu pegava um livro, meu superior falava, não, para de ler. Para de ler. Tipo, com bondade, mas para, não faz isso de novo. Eu não tava entendendo nada. Na verdade, gente, eu tava procurando uma verdade fora de mim. E toda vez que eu procurava uma verdade, eu ficava confusa. Fulano falou que isso é verdade, mas fulano aquilo falou que aquilo é verdade. Ciclano falou que aquilo é verdade. E eu não sabia, e aquelas verdades estavam me dando medo, estavam me dando preocupação, estavam me deixando doente, literalmente, sabe? Então, eu quero compartilhar isso com você hoje, que eu acho que é a coisa mais libertadora que eu já ouvi. Eu quero registrar, na verdade, aqui no canal, para que se algum momento eu esqueça, eu possa lembrar de novo. Você pode escolher as verdades que você quer para você. Essa é a verdade, por isso que o meu superior queria que eu parasse de ler. Primeiro, para que eu desse tempo, em silêncio, para que ele pudesse agir. Não tem como ele falar comigo enquanto eu lendo milhões de coisas e ficando cada vez mais surtada, esperando que alguém me diga que algo é verdade para que eu me sinta em paz. Era isso que eu estava buscando. Eu tinha ouvido verdades que eu não queria, que me assustavam, que me davam medo. E aí eu estava tentando encontrar alguém que falasse, não, isso não é verdade, fica calma, você é calma. E eu não via. Cada hora um livro falava uma coisa, me assustava. Eu entrava num grupo e alguém falava algo completamente diferente, eu ficava mais medo. Aí quando eu ouvia uma verdade que eu queria, estava relacionada com o que eu queria, eu me sentia bem. Quando eu ouvia uma verdade que não estava relacionada com o que eu queria, eu me sentia mal. Talvez você esteja se identificando com isso. Se você chegou até aqui é porque seu superior te ama tanto quanto o meu, todos amam, né? E te colocou aqui para te acalmar, assim como eu precisava ouvir dele. Talvez você esteja tão perdido em pensamento como eu também tive, que talvez você não consiga ouvir dele, mas você tá ouvindo aqui de mim e tá tudo bem. É um caminho que ele te ajudou a chegar. A mensagem, tá? Não precisa acreditar na verdade de ninguém. Para de sofrer tentando encontrar uma verdade. Você pode escolher as verdades que você quer escolher para você. Isso é livre-arbítrio. O nosso livre-arbítrio é tão grande que a gente pode escolher a verdade que a gente quer acreditar. Isso é libertador, gente. Quando você bate em toda a porta tentando encontrar uma verdade que te liberte, você sente, caraca, isso tá me deixando com mais medo do que eu pensava antes, né? Porque o medo são só verdades que a gente aprendeu sobre a vida, sobre tudo que não combina com o que a gente quer e que nos apavora, né? Verdades que vão contra aquilo que o nosso eu superior tá dizendo sobre a gente. E a gente aprendeu e eu tava assim. Eu tava odiando a lei da atração por um momento. Porque parecia que tinha me dado mais medo do que tudo que eu já tinha vivido na vida. No começo, quando eu aprendi, parecia a coisa mais libertadora que eu já tinha ouvido. E depois parecia a coisa mais castigadora que eu já tinha ouvido. Porque eu tinha medo de pensar. E quando eu tinha medo de coisas físicas, eu conseguia me livrar delas muito mais facilmente. Eu podia evitar. Agora, quando eu tinha medo do meu pensamento, eu não conseguia mais viver comigo mesma. Isso era um pesadelo que eu não desejo pra ninguém. E talvez você esteja ouvindo hoje. Desculpa porque eu tô chorando, porque é tão libertador que eu quero registrar e poder ajudar alguém que passou pelo mesmo que eu tava passando. Mas é isso. Você não precisa acreditar em nada que não seja bom pra você. Você tem livre-arbítrio suficiente para escolher a verdade que você quer praticar para você.
Eu vou te explicar um pouquinho melhor, prometo que eu vou tentar. Talvez você não tenha me visto aqui dessa forma ainda, mas faz parte, né? Aqui é pra registrar um pouco as coisas que eu quero lembrar na minha vida, então faz parte. Enfim. A gente não entende, gente. No livro Peça Será Entendido, inclusive, tem isso. A Louise Hay fala a mesma coisa, mas às vezes a gente não entende, a gente não tá pronto pra ouvir. A gente quer alguém que nos autorize, que fale uma verdade pra gente, né? E a gente não entende. No livro, como eu falei, Peça Será Entendido, fala: você pode escolher as verdades que você quer pra você. Tem um capítulo com esse nome, inclusive. Eu não tô com o livro agora, mas você pode consultar quando você quiser. Você escolhe as verdades que você quer pra você. E eu não ouvia essa parte. Eu ficava tentando encontrar uma verdade. E com medo daquelas coisas que eu acreditava que eram verdades e que doíam em mim. Que me faziam ter medo do futuro. E aí, isso a Louise fala também. Como é que você pratica uma nova verdade? Primeiro, você entende que nada é verdade. Que não tem nenhuma autoridade acima de você. Nada. Ninguém. Nem a Aline, nem Neville Goddard, nem Abraham Hicks. Aline, mas eles sabem tanto, não importa. Se o que eles estão falando fazem você sentir medo, fazem você ter medo do futuro, fazem você viver menos que bem. Quando a gente sente medo, significa que a gente está deixando de permitir o que o nosso eu superior está fluindo pra gente. Imagina uma torneira. Tem um exemplo, né, que eu vi do vídeo do William Sanches. William, 1000 vezes obrigada. Eu acho que eu nunca vi tanta clareza, porque eu sempre penso nesse exemplo da torneira, mas ele explicou de uma forma muito lúdica com a torneira. Realmente, era um anúncio que eu vi aqui no YouTube. Ele pega uma torneira e aí a torneira vazia, assim, sem conectada a nada, né, o objeto torneira, uma torneira. E aí ele mostra, tá vendo essa torneira aqui? Ela tem a oportunidade, né, ela foi criada para expressar tudo de bom, o tanto de água que ela puder passar. Tem nada proibindo nem atrapalhando essa torneira. Então essa torneira ela funciona completamente bem. Só que aí a gente simplesmente, né, se você não está conectado com a fonte de água, que está conectado, né, com a empresa de abastecimento, que está conectado com uma fonte lá na natureza, essa torneira não flui água, né? E o que acontece? Todos nós somos torneiras perfeitas. Só que o que acontece é que com esses pensamentos negativos que a gente pratica, a gente mesmo conectado com a fonte, porque a gente nunca tá desconectado com a fonte, né? No caso dele era uma torneira que você compra e não foi instalada ainda. Mas a gente nunca é essa torneira. A gente está sempre conectado com uma fonte de energia. Só que quando a gente deixa os encanamentos sujos, a água não passa. A torneira nunca teve nenhum problema. Mas a água não passa na totalidade que ela quer. Então, quando que ela pode passar, tem água fluindo o tempo todo. Imagina que tem uma torneira conectada com o oceano. Você acha que a água do oceano acaba? Não, tem uma quantidade infinita de água ali, né? Tem muita água. Mas o que acontece é que você está deixando o seu encanamento entupido, por isso a água não está passando. Então, gente, o que acontece com isso? Quando você está deixando o seu encanamento entupido, você deixa com esses pensamentos negativos. Tá? Então qualquer pensamento negativo vindo de quem quer que seja, qualquer coisa que você acreditou que era verdade, vindo de quem quer que seja, de qualquer pessoa aqui no canal, mas fulano tem 1 bilhão de visualizações, já manifestou 15 bilhões, zilhões de reais, enfim, a gente tem mania de atribuir autoridade a nível financeiro, né? E capacidade de verdade, e aceitar pessoas que são mais ricas, pessoas que têm mais sucesso. Então eu tô falando isso pra você já desconstruir na sua mente, tá? Não importa. Aquilo pode ser verdade. Lembra do livre-arbítrio? Cada um tem o seu livre-arbítrio. Pra fulano, aquela verdade é maravilhosa pra ela. Deixa a energia do todo passar. Entende? Na totalidade. Então, essa verdade permite, né? Faz com que ela esteja no estado de permissão. Ela deixa toda a energia passar. Funciona pra ela. Mas não precisa ser verdade para você. Você tem tanto direito quanto aquelas pessoas de escolher as suas próprias verdades. Eu tenho mesmo? Será? Tem isso aí que você está pensando na sua cabeça que talvez você não tenha. É porque você tem sentimentos de baixa autoestima. Isso são pensamentos de baixa autoestima, tá? A gente relacionou a autoestima com cuidado externo, né? Mas esses pensamentos são baixa autoestima. Falta de amor próprio. Eu acho que eu não sou bom o suficiente. E por isso eu acho que eu não posso escolher meus próprios pensamentos. Mas por que aquele fulano pode? Ele é tão filho de Deus quanto você, todos nós somos.
Todo mundo é igual. Imagina se fosse irmãos, né? Quem tem irmão sabe do que eu tô falando. Quando a mãe tenta puxar a sardinha para algum dos irmãos, mais velho, mais novo, não importa, gêmeo de 1 minuto de atraso, não importa. O que a gente faz? A gente vira a onça, porque a gente acha que a gente tem direito igual. Não é assim? A gente fica puto da vida. Porque a gente sabe que todos somos irmãos. Então, se todos somos irmãos, todo mundo tem que ter o mesmo direito. Por que tá me tratando diferente? Então é a mesma coisa. Se todos somos irmãos, se você olha, eu não acredito em Deus. Tá, beleza. Você é energia igual a todo mundo. Em última instância, se você olhar num microscópio, você vai ver que você é energia igual o fulaninho. Em origem, você não é nada do que isso que você está vendo. Então, em origem, todo mundo igual, energia. Eu não acredito em Deus, mas eu acredito que em ciência. Tem que acreditar em alguma coisa, pelo amor de Deus. Eu não tem que sei como é que você está vivendo. Mas, enfim. Se você acredita na ciência, você sabe que a última instância está lá, é átomo. E átomo que deu origem àquela pessoa, deu origem a você também. Então, não tem nada diferente entre vocês. Então, você tem direito, tá? De ter as suas próprias verdades. Aquele fulano não é maior que você. Para aquele fulano ter direito de falar o que você tem que fazer, como tem que ser a sua vida, e assim você morrer de medo. E viver fechando, né, o ciclo, a força da energia que tá fluindo através de você. Porque o medo é isso. A energia tá querendo passar e você tá fechando. E vivendo uma vida miserável, muito menos aquilo que você poderia viver, tá? Então, é só dizendo que você tá acreditando numa verdade que você não precisa acreditar. Você pode praticar outra verdade. Você pode praticar outra verdade. Tá disponível para você agora. Como é que você pratica? Primeiro, como eu disse, tira. Não, ninguém é autoridade. Acabou. Pega um papel, uma caneta, escreve todo mundo que você achava que é autoridade. A nossa mente muitas vezes gosta, né, do lúdico. Por isso que o professor usa tanto isso na escola. Psicólogos muitas vezes usam, terapeutas também. Coisas figurativas. Pega um papel, nota todo mundo que você achou autoridade. Pode pôr meu nome junto. Eu espero que ponha, viu? Se algum dia você me seguir aqui no canal, eu gosto das coisas que você fala, faz tanto sentido, joga também, porque você não pode acreditar em tudo que eu falo, não. Se fazer você se sentir mal, você tem que entender que eu não sou autoridade na sua vida, tá? Então você vai pegar, vai listar todo mundo, de A a Z. Fulaninho, fulaninho. Ah, mas esse fulaninho também? Esse fulaninho também. Como diz no livro Um Curso em Milagres, não existe exceção, tá? Você tem que praticar isso pra todo mundo. Ah, minha mãe também, sua mãe. Ah, meu marido é tão inteligente, também. Ah, meu chefe, nossa, também. Não tem ninguém. Meu filho estudou em Harvard, não tem problema, também. Todo mundo que você achar que é autoridade na sua vida, você vai pegar e falar assim, eu, X, ninguém é autoridade. Faz um X por cima vermelho, assim, pra saber, não é autoridade. Isso vai te libertar. Se você quiser libertar, você ouve o que eu tô falando. Se você quiser continuar morrendo de medo da vida, sofrendo, o inferno, né, que é o inferno na Terra, você não ouve, você pode ignorar o que eu tô falando e continua deixando alguém ser autoridade na sua vida, tá? Porque isso vai lascar tudo. Mas enfim, pega a xizão assim, e aí agora você escolhe as verdades que você quer ouvir. Ah, estão dizendo que na lei da atração acontece isso, e isso me dá um medo, uma coisa horrorosa, eu não quero acreditar nisso não. A Louise Hay, como eu falei, ela praticava isso. Tem um pensamento dela maravilhoso que ela praticava, gente, não pratica, né? Que ela ensina, na verdade. E que é o seguinte, independente do que eu pense, a lei da atração só me traz coisas boas. Ai, Aline, mas estão falando que isso e aquilo é aquilo, que se você pensa, você tem que atrair. A Louise Hay entendeu a verdade por trás de toda essa verdade. Eu tenho livre-arbítrio. Eu escolho as verdades que eu quero acreditar. Não importa quem tenha me ensinado que isso é igual a isso e pronto. E uma coisa importante, não tente buscar evidência da sua verdade, tá? Não tente buscar evidência da sua verdade. Que era o que eu tava tentando fazer. Não tenta ficar buscando evidência da sua verdade. Só pratica essa verdade. Entenda, fulano tá falando, eu tô ouvindo meu sistema de orientação emocional, tá doendo quando eu penso nisso. Eu me sinto péssimo, morrendo de medo. Não, isso não pode ser verdade pra mim, não importa quem você esteja falando. Eu espero e eu quero praticar essa verdade. E aí você vai escolher essa outra verdade. Estão falando, por exemplo, que tem que fazer tal coisa para conseguir fazer isso. Eu não consigo fazer isso. E esse sentimento de perceber que estão dizendo que tem que fazer tal coisa para conseguir isso, me acaba, porque eu percebo que meu desejo está lá e eu não sou capaz de conseguir. Isso me deixa péssimo. Não, então tá. Eu posso conseguir tudo que eu quero, de todas as formas possíveis. Essa agora é a minha verdade. Tudo que eu quero vem pra mim, independente de quem eu seja. Sei lá, eu tô dando exemplo aqui pra você entender,
Entendeu? Aí você vai escolhendo uma verdade pra você. E aí você cria o seu conjunto de verdades. Essas verdades têm que te fazer se sentir bem, tá? Vamos lá. Verdades têm que te libertar. As verdades que são pra você, você tem que escolher verdades, independente do que tenham dito. Você vai escolher verdades que fazem com que você se sinta bem. Por exemplo, passar pela sua cabeça, dizem que é difícil mudar. Eu queria tanto que isso passasse logo, porque eu não tô aguentando mais esse sofrimento. As coisas funcionam muito bem pra mim. As coisas boas funcionam muito rápido pra mim. Essa é a minha verdade agora. E aí eu vou praticar isso o tempo todo. A Luísa simplesmente, ela praticava o quê? Repetindo essas coisas pra ela. Repetia ao longo do dia. Não só quando era necessário, porque às vezes vem aquele pensamento antigo, a gente tem que combater, mas quando não vinha também. Ela praticava, Uma forma que ela fala de fazer isso é você escrever 10 vezes num caderno, você afirmar 10 vezes, tá? Então, pelo menos 10 vezes, os ciclos, sabe o exercício que a gente faz sessões, 3 ciclos de 10, Você pode fazer 10 de manhã, 10 no dia, 10 de noite. Aí você tá praticando aquelas verdades. No livro Um Curso de Milagres eles falam também. Você vai fazer um período de prática de 5 minutos, E aquilo ali também são afirmações e tal. E aí você vai fazer esse período de prática e depois você vai, na hora que o momento aparecer, que aquele pensamento aparecer, você vai praticar outra coisa, você vai praticar outra coisa, você vai praticar outra coisa, tá? Mas eu acho que a essência aqui desse vídeo é você entender. Você escolhe as suas verdades, tá? Você escolhe as suas verdades. Não deixa ninguém dizer o que é verdade pra você. Porque de acordo com a vivência daquele fulano, com o que aquele fulano acredita, com o que ele se comporta, com as habilidades daquele fulano, aquela verdade vai funcionar pra ela. Por exemplo, tem gente que é disciplinado pra caceta. Nasceu com a disciplina, assim, fora do normal. E aí, aquele fulano vai falar assim, você tem que fazer isso, porque isso que funciona. Se não tiver consistência, isso que funciona. Aí você vai ouvir aquele fulano que é hiper, mega, blaster disciplinado e acredita que é a consistência que dá resultado pras pessoas. E aí, você vai falar, essa é a verdade. O problema é que eu não tenho consistência nem pra ser consistente, Tipo, nem pra pensar que eu sou consistente. Aí, o que você vai fazer com isso? Você vai querer pegar essa verdade pra fulano, porque fulano acredita nisso, E pra ele funciona bem porque ele é. Agora, se falasse pra ele, por exemplo, o negócio é soltar o controle e relaxar. Vamos lá, isso é uma verdade pra muitas pessoas. Taoísmo, Que a gente tá falando aqui. Você solta o controle, das coisas. Aí tu fala isso pra um controlador. Ele vai querer que seja a verdade dele? Nem a caceta. Ele não quer. Porque não é o que é a habilidade dele máxima. Não condiz com o que fica fácil pra ele fazer. Você percebe que tem pessoas que não entendem nada disso de lei da atração e conseguem viver uma vida muito boa, porque elas só alinharam o pensamento que elas querem, com quem elas são. Elas encontraram pensamentos alinhados com quem elas são e isso fortalece elas. Você entendeu? É isso que eu quero dizer. Pode ter certeza que você conhece pessoas que vivem uma vida ótima, mas o que elas fazem? Elas têm pensamentos que fortalecem. Eu sou assim, do jeito que eu sou, sabe? E, sei lá, eu tenho pensamentos que apoiam que esse jeito que eu sou é bom e tá ótimo. E aí não precisa pensar outra coisa, aquela pessoa vai ter certo, porque tá alinhado. Agora, eu sou desse jeito e eu tenho pensamentos que não apoiam aquilo que eu sou. Um exemplo pra você entender. Eu tinha uma alimentação de uma determinada forma, até, sei lá, uns 18, 19 anos mais ou menos, por conta da região que eu nasci. Eu não sei se você sabe, mas eu nasci no Nordeste. No Nordeste, nossa alimentação é mandioca, é farinha, é muito legume, mas assim, a gente come farinha o tempo todo, mas é o normal, É cultural, é regional. Da mesma forma que mexicano come feijão no café da manhã, que britânico come feijão no café da manhã, É cultural, é regional, é o que é. E às vezes britânico come feijão várias vezes ao dia, inclusive, até com biscoito. Então, o que acontece? É o que é. É o que é. Entende? Era o jeito deles se alimentarem. E aí, nas regras da alimentação deles lá, vai falar, isso é certo, porque é o que eles comem, Enfim, tá tudo bem. E aí, eu tinha esse jeito de funcionar. E pra mim funcionava bem. Você vai entender o que eu quero dizer aqui, vai ficar fácil. E como eu achava que aquele jeito de funcionar era certo, eu não tinha nada na minha cabeça dizendo que aquele jeito de funcionar e trabalhar era errado, entendeu? De comer, eu quero dizer, era errado. Eu comia e me mantinha num peso saudável. Sempre, sempre.
Comia o tanto que eu quisesse. E estava sempre saudável. Quando eu entrei na faculdade, o que aconteceu? Eu tinha um jeito de funcionar, farinha, mandioca, muito mais carboidrato, porque é o que tem acesso naquela região, porque tu imagina, né? Você normalmente as coisas lá não tinha muito acesso, entendeu? Então a gente vivia do que a terra dava. Imagina se eu tivesse na minha cabeça lá na Bahia, né? Que eu tinha que comer, sei lá, uma folha que nem tem lá. Não ia rolar, né, gente? Porque Deus faz certo para as coisas certas, não tem como. Porque o certo é que você tenha que comer comida do Mediterrâneo. Na Bahia, vai ser ótimo mesmo, porque não vai nascer nada do Mediterrâneo lá, né? Então, a gente come aquilo, né, que tá mais próximo da gente. É assim que nasce a cultura alimentar dos lugares, né? Cada lugar tem o que tem de origem. O México, por exemplo, tem milho até roxo. Tem todo tipo de milho. Milho branco, milho roxo, todo tipo de milho. E por isso a alimentação deles tem tanta base de milho, porque é o que o solo dá com mais facilidade. Então, eu tinha esse jeito de funcionar. Quando eu cheguei na faculdade, eu comecei a ouvir que tinha um jeito de funcionar completamente diferente daquele meu. E que eu já tinha aquele hábito por anos da minha vida, sabe? Por um bom tempo, dentro de uma família que também tem o mesmo hábito, você não vai chegar da noite pro dia e vai mudar radicalmente aquilo. Então eu comecei a entender que todo aquele meu jeito era errado. E eu tinha certa dificuldade em mudar aquele jeito, né? E aí, o que aconteceu é que aquilo impactou no meu peso. O que aconteceu? Foi a comida que mudou? Não foi. Foi a forma que eu comecei a ver aquilo, porque aquela crença sobre que todas aquelas coisas eram boas, mas que naquele momento, tipo, nada condizia com a minha realidade, fez com que você entendeu? Eu tinha uma discrepância ali. Aquela crença, aquela verdade não combinava com quem eu era. Tem pessoas que, tipo, passaram pela mesma faculdade, né? E aquela crença combinava. Nossa, isso, tal. Então, não quero dizer se isso é verdade ou não, entendeu? Só pra te dar um exemplo. Então, o fato de tudo aquilo que eu tinha, isso é verdade, mas isso não combina comigo. Aí eu tava tentando aceitar que aquilo era verdade. E não é verdade, é só ponto de vista. No Axis, né? É bem isso que diz, é só ponto de vista. Isso é só um interessante ponto de vista. Tanto que tem pessoas com todo tipo de alimentação, com todo tipo de forma de comer, que mantém todo tipo de corpo. Então, tem uma verdade absoluta aí, né? O que tem é simplesmente ponto de vista. E eu comprei aquele ponto de vista como verdade, então, a partir de agora, se eu não tô seguindo isso que é verdade, vai dar errado. Então, é isso aqui que eu quero te falar, entendeu? Se a verdade está alinhada com você, com quem você é, vai funcionar muito bem. Se a verdade não está alinhada com quem você é, não vai funcionar muito bem. Então, é você que pode escolher e praticar as verdades que fazem mais sentido para você, que te acalmam, que fazem você se sentir bem. Um exemplo disso, né, para você entender. Uma vez eu ouvi uma palestra daquele, acho que é o De Rose. Eu sei que é um método de yoga e o nome do homem lá, né, que criou, enfim, era De Rose, alguma coisa De Rose, eu não lembro o nome dele completo. E aí ele falava que toda vez que ele ia comer batata frita, qualquer tipo de alimento, ele falava, né, que aquele alimento era maravilhoso, que só ia fazer bem ao corpo dele. E ele nunca teve problema nenhum com o alimento, ao contrário. Imagina a pessoa que pratica yoga, que tem, tipo, um formato de corpo, e, tipo, você acha, tem energia, tem tudo isso para praticar. E ele nunca se sentiu mal, porque era a verdade que ele tinha, que nenhum alimento fazia mal pra ele. Entendeu? Então eu quero dizer isso, tipo, é o que você pensa que vai determinar, né? E aí, se você pega uma verdade que funciona pra alguém, mas que não tá alinhada com você, você vai sofrer pra caceta, tá? Então, escolha as verdades que você quer praticar pra você. E aí, pra você fazer isso, a primeira coisa é você entender aquilo que eu te falei no começo. Arranca todo mundo do pedestal de autoridade. Tira todo mundo do pódio. Sai todo mundo. E é você a autoridade na sua vida. E aí, tenta parar de buscar essa verdade fora. E aí começa a pensar assim, peraí, o que me faz sentir confortável de acreditar? O que é gostoso de pensar? Independente, que nem a Luiz falava, independente do que eu penso, a lei da atração só me traz coisa boa. Ai, que delícia isso. Independente do que eu penso, a lei da atração só me traz coisa boa, me dá conforto, me dá paz, me dá segurança, me dá tranquilidade. Nossa, isso combina comigo, porque às vezes realmente eu não só penso coisa boa, às vezes dá uma lapiçada assim sem querer. Então, se eu penso que se eu deslapissar, se eu dar uma escorregada vai vir coisa ruim, eu vou me sentir a pessoa mais miserável do mundo. Eu vou sentir um pessimismo maior que, sei lá, meu planeta. Então, esse pensamento é gostoso de pensar, essa verdade é boa. Vou praticar isso, essa é a minha verdade a partir de agora. Mas fulano tá falando, cala a boca, fulano. Não precisa mandar a pessoa calar a boca, tá, gente? Pelo amor de Deus, sejamos educados. Mas eu digo o seguinte, né? Mentalmente, né? Não, tá bom. Vou dar ouvido pra isso, não. A gente pode pensar que nem no Axis. Interessante ponto de vista. Que bom que funciona pra você, né? Maravilhoso.
Pra mim isso não funciona não, deixa quieto. Não precisa nem dizer pra pessoa, tá? Que a pessoa tem aquela tendência a te convencer. Então, tá, que maravilha. Interessante ponto de vista. Ponto de vista, não é verdade, né? Aí você segue sua vida. Ah, que bom que isso. Essa é a minha verdade. Se quiser, pega um caderninho. Ah, eu vou escrever minhas verdades aqui. A partir de agora, essas são as minhas verdades. Meu tesouro secreto, as minhas verdades. O que eu amo, o que faz sentido pra mim. O que dá direcionamento pra minha vida. Eu sou tão amada por Deus que eu tenho o direito de ser autoridade no meu próprio mundo. Também pode ser uma verdade gostosa, né? Sentir amor, saber que você é apreciado e que você tem direito de ser autoridade no seu mundo. Ai, que delícia. Eu não preciso me rebaixar à verdade de ninguém que me faça sofrer. Ai, que bom. Aí você escreve essas verdades e pratica elas. E principalmente, ignora aquilo que estão dizendo que é verdade, que não faz te sentir bem. Acho que essa é a mensagem principal, tá? Um beijo pra você e a gente se vê no próximo áudio. Tchau, tchau. Eu sou muito grata por no dia que eu abri o YouTube, que eu tava procurando sobre técnica de 3x3, e eu vi você. Eu me identifico com você, sabe? Eu gostei do seu jeito, pô, você é muito legal, você é atenciosa, e muito obrigada pelas suas mensagens que você responde, você ajuda as pessoas, tô me sentindo muito bem. Eu só não pude ainda imprimir o caderno. Eu pego, olho no celular e escrevo no caderno à parte, entendeu? E vou fazendo. E eu tô gostando muito, cara, essa semana abriu muitas portas pra mim. Eu tava um tempão sem trabalhar, desde abril do ano passado, aí eu já comecei a trabalhar hoje porque eu vendo sacolé gourmet. E também faço crochê. Aí essa semana foi tudo assim. Abriu as portas do meu crochê. Hoje eu materializei a 4ª encomenda pra esse mês. Tô com abundância de encomenda. Ai, tô amando, tô muito feliz. Gratidão, tá? Gratidão por você, gratidão por você nos ajudar. Você também quer ter resultados como esse? Coloque em prática o passo 3 da Lei da Atração com o caderno da permissão. 30 dias para mudar sua vibração, atrair o que deseja e fazer a permissão uma prática constante na sua vida. Adquira o seu no link da descrição do vídeo.